Imagine a seguinte situação. Você está nessa embarcação navegando tranquilamente e você se vê cercada de várias outras embarcações. E vamos supor que todas elas vão manter o mesmo rumo e velocidade. Pergunta: você sabe dizer qual dessas embarcações apresenta realmente um risco de colisão com a nossa? Se olhando aqui de cima já fica difícil determinar qual é a única embarcação que está em rumo de colisão com a nossa, imagine lá dentro da embarcação. Mas essa embarcação ela pode estar equipada com um radar. E nesse caso, desde já, ela tem condições de saber exatamente qual é a embarcação que apresenta um risco real de colisão com ela. Bom, faça sua aposta, escreve aí nos comentários qual que você acha que é a sua aposta. E para a gente entender como é que essa embarcação aqui sabe qual é a embarcação perigosa, eu congelei essa animação nesse ponto para que eu possa falar de movimento verdadeiro e movimento relativo e o uso do radar junto com isso tudo. E esse tópico, movimento verdadeiro e movimento relativo, é o primeiro assunto que você deve dominar para entender o uso do radar para evitar a colisão no mar, o abarroamento, a batida entre embarcações, que é um assunto muito importante para quem vai prestar a prova de capitão amador. Vamos entender primeiro o movimento verdadeiro, que é um movimento bem natural para a gente. É um movimento aí tomado com referência à Terra, um ponto fixo na Terra. Então a gente diz que uma coisa está parada se ela fica naquele mesmo lugar, ou então ela está se movimentando, está mudando de lugar em relação à Terra. Na nossa animação aqui eu vou pegar 3 momentos, este momento aqui, este momento e este, que juntos eles estão representados aqui. Nós vemos que todas as embarcações estão se movimentando, não estão paradas em relação à Terra. E todo movimento tem uma certa direção e velocidade. A direção no mar, nós normalmente chamamos isso de rumo, e normalmente ela é tomada em relação ao norte verdadeiro, né? Então vamos colocar o norte para cima nessa figura. E nós podemos aqui então traçar o rumo dessas embarcações, né? Então a minha embarcação aqui, a direção de movimento dela é para cá. Essa embarcação aqui é aqui. E assim por diante com todas as outras embarcações que estão em movimento. O tamanho da seta aqui também é proporcional à velocidade de cada uma dessas embarcações. E a velocidade é bem fácil de obter. Velocidade nada mais é do que a distância dividido pelo tempo. Então se você tem, por exemplo, a distância daqui até aqui, e você tem o tempo que essa embarcação levou para vir daqui até aqui, você divide um pelo outro e você tem aqui a velocidade dessa embarcação, assim como com todas as outras embarcações que estão aqui. Então isso aqui é um movimento verdadeiro, é bem natural para a gente. Agora vamos para o movimento relativo. O movimento relativo é aquele movimento que é tomado em relação a um referencial que está se movimentando, ou que pode estar se movimentando. Por exemplo, você na estrada, numa moto. Se você está a 100 km por hora e o carro à frente está a 100 km por hora, vocês dois têm movimento verdadeiro. Em relação à Terra, vocês estão se movimentando. Mas relativo a você, entre vocês, a velocidade relativa é 0. Você está a 100, ele está a 100, ninguém está se aproximando ou se afastando de ninguém. Vocês estão mantendo a mesma distância entre vocês, porque a velocidade entre vocês, relativa a vocês, é 0. Agora, isso muda quando você está mais rápido que o outro carro. Nesse caso, por exemplo, o carro estava a 100, você foi a 120, e aí existe uma velocidade relativa de 20 km por hora entre vocês, sendo que você está se aproximando a 20 km por hora do carro, que já ficou lá para trás. O radar de uma embarcação, na sua instalação padrão, ele somente verá movimento relativo. É possível sim ele enxergar movimento verdadeiro também, mas isso aí necessita de uma interface, por exemplo, com o GPS. Um radar por si só, ele vê somente movimento relativo. Então vamos voltar aqui para a primeira situação nossa, que era essa aqui, e vamos imaginar o nosso radar na nossa embarcação. Esse radar ele vai estar enxergando as outras embarcações na sua tela. Ele enxerga essas embarcações como alvos, ecos de uma emissão eletromagnética. Na tela do radar você vê como se fossem umas manchinhas
na posição aonde estão as outras embarcações. Então, nesse primeiro momento, a tela do radar vai estar enxergando essa embarcação a uma certa distância de você e a uma certa direção, uma certa marcação. Assim como essa embarcação que está mais distante, essa aqui e essa aqui. No nosso segundo momento em que nós separamos, a situação muda um pouco. O radar ele se desloca junto com a nossa embarcação, ele estará vendo as embarcações nestas posições. E no terceiro momento que eu separei, a mesma coisa. Nós temos lá as embarcações, todas elas vindo perigosamente em nossa direção. Mas uma delas mais perigosa do que todas as outras. Bom, colocando esses três momentos juntos aqui, nós vemos estas três situações. Mas é claro, aqui está bagunçado, né? O operador do radar, na verdade, está olhando para a tela do radar e está vendo esses alvos todos se movendo ao longo do tempo. Nesses três momentos que nós separamos, o operador do radar, na verdade, viu isso aqui. Isso aqui é movimento relativo, porque o radar ele está se movimentando junto com a embarcação. Vamos entender isso aqui melhor. E para isso, vamos nos concentrar nesta embarcação aqui, né? Que em movimento verdadeiro era essa embarcação que estava aqui. Vamos separar aqui do lado para a gente poder ver melhor. Veja, em um primeiro momento, aquele momento que a embarcação amarelinha aqui, ela estava mais distante, ela gerou este alvo aqui. Este alvo aqui, que corresponde a esta posição aqui, ela estava a uma certa distância e direção em relação à minha embarcação naquele momento. No segundo momento, que seria este momento aqui, a embarcação amarelinha estava em uma outra distância e direção em relação à minha embarcação. E no terceiro momento, que era este aqui, que gerou este ponto aqui, a embarcação amarela estava a uma outra distância e uma outra direção em relação à minha embarcação. Mas na tela do radar eu vejo tudo isso aqui junto. Eu vejo tudo desta forma aqui, olha. Porque justamente o radar foi se movendo junto com a minha embarcação. Eu vejo as coisas na tela do radar em movimento relativo. E os alvos na tela do radar, essas embarcações que nós estamos vendo como alvos na tela do radar, agora terão na tela do radar uma direção do movimento relativo e uma velocidade do movimento relativo, em que na maioria dos casos não é igual a velocidade verdadeira e a direção verdadeira dos alvos. No caso da nossa embarcaçãozinha aqui que nós utilizamos, veja que a direção do movimento verdadeiro dessa embarcação é para cá, enquanto que em movimento relativo que eu estou vendo aqui na tela do radar, a direção do movimento relativo é essa aqui. Além disso, nós também podemos calcular a velocidade do movimento relativo. Em movimento verdadeiro, para eu calcular a velocidade, eu pegaria essa distância aqui e veria o tempo que essa embarcação demorou para ir de uma posição até a outra. Divido um pelo outro e aí eu tenho a velocidade do movimento verdadeiro. A velocidade do movimento relativo é parecido, mas é na tela do radar. Aqui, no caso do movimento relativo, eu também consigo pegar essa distância que separa os alvos e eu também tenho tempo entre esses alvos aqui. Então eu consigo também calcular a velocidade do movimento relativo, que não é igual, na grande maioria dos casos, à velocidade do movimento verdadeiro. Como é que eu sei a distância aqui? É simples. A tela do radar aqui, ela é uma escala de distância no sentido radial. Por exemplo, esse primeiro anel aqui estaria a 1 milha de distância, esse aqui a 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas. Tá? Então eu consigo medir essa distância que separa os alvos. Eu tendo o tempo, eu tenho a velocidade do movimento relativo. Voltando aqui à nossa tela do radar, nós já sabemos agora que nós podemos definir uma velocidade do movimento relativo e uma direção do movimento relativo. Isso para cada um dos 5 alvos que estão se apresentando aqui na tela. No caso daquele primeiro alvo que a gente analisou, era essa a direção do movimento relativo. A velocidade eu não vou me preocupar aqui agora, mas você já sabe como fazer.
Nosso outro alvo tem essa direção, esse outro alvo tem essa direção, esse alvo tem essa e esse alvo tem essa direção. E uma das principais aplicações do movimento relativo é a gente definir exatamente qual alvo que é perigoso para a gente, qual alvo que apresenta um risco de abalroamento, de colisão com a nossa embarcação. Porque se a gente estende a direção do movimento relativo de cada um desses 5 alvos, nós vamos ver que um deles aqui está vindo diretamente para o centro da tela do radar. E no centro da tela do radar está quem? Está justamente a minha embarcação. Ou seja, a embarcação azulzinha aqui é aquela em que apresenta realmente um risco à segurança da minha embarcação. Tudo isso que a gente viu aqui está no nosso curso completo de capitão amador, mas mesmo assim você já teve uma excelente noção sobre movimento relativo, movimento verdadeiro, direção do movimento relativo e verdadeiro e velocidade do movimento relativo e verdadeiro. Além disso, vocês tiveram uma boa noção sobre o uso do radar para evitar o abalroamento no mar. Depois deixe nos comentários aí se você acertou qual que era a embarcação perigosa. Um abraço, até o próximo vídeo.